Atenção a todos. Vamos começar então a 14ª audiência pública. Nós estamos tendo um problema técnico com outros participantes e nós vamos estar começando a audiência pública mesmo assim. E assim que eles entrarem, eles já entram automaticamente aqui na audiência, enfim, sem prejuízo nenhum das suas apresentações. Quero aqui agradecer à equipe técnica da Comissão de Meio Ambiente por todo o apoio aí à realização dessa audiência pública. Essa é a 14ª reunião extraordinária de audiência pública. Nós iremos tratar hoje do PL 1205 de 2019, que dispõe sobre zona de amortecimento de unidades de conservação, alterando a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei 9985, de 18 de julho de 2000. Essa é uma audiência pública interativa. Os internautas que estiverem nos assistindo ao vivo pela internet poderão deixar seus comentários e perguntas aos convidados na página do E-Democracia, o nosso portal. Nos termos do regimento interno da Casa, nós teremos os seguintes procedimentos. Cada expositor vai ter direito a uma fala de até 10 minutos. Peço para que as pessoas sejam o mais objetivas possível. Os deputados interessados em fazer perguntas estritamente sobre o tema deverão se inscrever previamente pelo aplicativo, o Infoleg Parlamentar, ou pela plataforma virtual. A palavra será concedida respeitada a ordem de inscrição pelo prazo de 3 minutos. Oportunamente será concedida a palavra aos expositores para respostas e considerações finais. O tempo de comunicação de liderança poderá ser solicitado e adicionado ao tempo de interpelação, desde que respeitada a ordem de inscrição, por favor, não podendo ser usado para se obter preferência em relação aos demais inscritos. Nós temos diversos deputados coautores, o deputado Leônidas Cristino, o deputado Nilton Tato, o deputado Ricardo Zay, o deputado Célio Studart, o deputado Ayrton Faleiro, o deputado Zé Silva, a deputada Joênia Wapichana. Nós temos uma solicitação do deputado Merlon para que possa fazer uso da palavra previamente. Então, vamos passar a palavra ao deputado Merlon para que possa já fazer uso da palavra. Deputado depois... Rodrigo, boa tarde. É Merlong Solano. Eu posso fazer a minha intervenção após a fala dos expositores, viu? Acho que fica melhor. Então tá ótimo, deputado. Deputado, obrigado então aí pela compreensão. Então vamos ouvir os expositores, começando com a senhora Ângela, secretária executiva da Rede Nacional Pró Unidades de Conservação, pelo prazo de 10 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rodrigo, deputado Rodrigo. Boa tarde a todos os outros participantes. É um prazer estar aqui hoje, mais uma vez, podendo, nesta casa, debater democraticamente o SNUC. Sempre muito positiva a ideia de estar debatendo democraticamente nesse espaço as nossas leis, sempre visando o benefício da sociedade. O que eu gostaria de colocar sobre a questão do PL 1205 e especificamente em relação às zonas de amortecimento é que a gente tem que lembrar de onde surgiu a zona de amortecimento em primeiro lugar, né? O PL fala numa restrição de estabelecimento da zona de amortecimento. Então, à luz da Constituição Federal, em seu artigo 225, que diz que o meio ambiente equilibrado é direito dessa e das futuras gerações e que esse é um dever do Estado brasileiro, algumas leis foram fundamentadas. A gente pode citar a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6.938, de 1981, que visa preservar, melhorar, recuperar o meio ambiente para assegurar, dentre outros, dignidade da vida e preservação de áreas representativas. E isso sendo reforçado pela Lei do SNUC, Lei 9985 de 2000, objeto de tentativa de alteração através desse PL. E quando a gente fala em zonas de amortecimento, do que a gente está falando? O que significa isso e por que elas existem? Então, a gente tem que lembrar que as unidades de conservação são espaços territoriais que são delimitados decretados por leis específicas, ou seja,
não significa qualquer área. Uma unidade de conservação é um espaço que, através de estudos técnicos, através de levantamentos, detectou-se sua importância biológica, social, ecológica e econômica, muitas vezes, e por isso esse espaço visa ser protegido para proteger ali a nossa biodiversidade e a sociobiodiversidade também, considerando algumas categorias do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Mas o que significa isso na prática? A gente tem que lembrar que boa parte do Brasil já foi ou está sendo extremamente utilizada para as nossas atividades humanas. A gente tem que lembrar que mais de 50% do Cerrado não existe mais, que quase 90% da Mata Atlântica não existe mais, que 20% da Amazônia já foi utilizada de alguma forma. O que significa dizer isso? Que nós avançamos ano a ano sobre as áreas naturais, ao mesmo tempo que nós precisamos desses espaços para viver. Sem áreas naturais, nós não temos água, nós não temos ar, nós não temos polinização, nós não temos solo adequado. Por isso a gente cria unidades de conservação. Unidades de conservação são criadas para que nós possamos continuar existindo com qualidade de vida. Só que, frequentemente, o que acontece? Estas áreas, elas estão numa fronteira com outros usos muito diferentes do ambiente natural. Então, se estabelece uma zona de amortecimento, uma espécie de zona tampão, para que os impactos de fora dessa área não entrem para dentro das áreas naturais. E aí a gente está falando de questões ecológicas, a gente está falando de questões técnicas, nós não estamos aqui falando de algo que saiu da cabeça de alguém. Quer dizer, a gente tem efeito de borda, que é quando a luz de fora das áreas que já são antropizadas entram e alteram a composição da floresta. A gente está falando de fogo, a gente está falando de espécies exóticas invasoras, a gente está falando de uso irregular do solo, a gente está falando de uma série de itens que vão alterar a composição do ecossistema onde aquela unidade de conservação está inserida. E por isso foram determinadas, junto com a criação das unidades de conservação, também as chamadas zonas de amortecimento, que nada mais são do que um mecanismo, um instrumento de ordenamento daquele território, do território que está em volta das unidades de conservação, para que elas continuem existindo, para que elas continuem cumprindo o seu papel. Eu quero lembrar também que, inicialmente, de acordo com o SNUC, as zonas de amortecimento eram, via de regra, 10 quilômetros no entorno da unidade de conservação. Após muitas discussões, a gente já alterou isso e hoje o que determina a lei? Que a zona de amortecimento é estabelecida caso a caso, de acordo com o plano de manejo da unidade de conservação, através de estudos técnicos específicos e discussão com a sociedade, através, inclusive, de consultas públicas, porque o plano de manejo ele não é construído sozinho, ele é construído com a participação da sociedade. Ou seja, para decretar, para criar uma zona de amortecimento no entorno da unidade, esse assunto é extensamente debatido e estudado. Então, o que propõe o projeto hoje, ele não necessariamente é uma novidade, isso já está na lei, isso já existe hoje, e é caso a caso. E aí, o que a gente, além de todos os aspectos do ponto de vista da legislação, do ponto de vista de aspectos ecológicos, ambientais, a gente tem que lembrar que zona de amortecimento não é necessariamente uma ideia de restrição desmedida, é o contrário. Zona de amortecimento pode, em muitos casos, ser um bem para aquela comunidade onde a unidade de conservação está inserida. E vamos lembrar de novo, estabelecimento de zona de amortecimento é caso a caso, não é determinado como um bloco que cai em cima daquela área, é estudado para que se chegue àquele desenho. Eu quero trazer 2 exemplos aqui, um deles é o Parque Nacional de Superagui, onde a zona de amortecimento do parque permite que as comunidades caiçaras que vivem na região, as comunidades tradicionais que vivem na região, tenham o seu direito de pesca assegurado. É a zona de amortecimento do Parque Nacional de Superagui que determina que barcos de pesca industrial não cheguem tão perto do parque.
E isso dá para o parque, para a área do parque que é terrestre, que é uma ilha, isso dá no entorno do parque, que é marinho, um refresco para aquelas comunidades que moram ali, que dependem dessa área, terem onde pescar sem uma concorrência desmedida que seria através da pesca industrial. A gente também pode ir lá para o Pantanal, onde o Parque Nacional do Pantanal, que assegura que ainda exista uma quantidade de peixes ali considerável para a região, já que a pesca esportiva é super forte e é um mecanismo, inclusive, de desenvolvimento econômico através do turismo, inegavelmente benéfico para a região, naquela região do Parque Nacional do Pantanal, onde comunidades ribeirinhas vivem próximas, é dentro da zona de amortecimento que hoje essas comunidades podem exercer a pesca e, portanto, garantir seus recursos econômicos. Então, zona de amortecimento, mais do que qualquer outra coisa, quando bem feita, bem decretada, bem ordenada, e é o caso de boa parte delas, uma vez que os planos de manejo assim o determinam, elas são em benefício da sociedade. Benefício ecológico, em primeiro lugar, porque ajuda a manter as unidades de conservação. Benefício social, porque dá àquela comunidade de entorno formas de uso e de ocupação desse solo com ordenamento mais adequado, e benefício econômico em muitos casos. Então, manter as zonas de amortecimento tal qual determina a lei hoje é o que se espera desta casa. A gente não pode retroceder mais uma vez. A gente tem que lembrar que o que rege tudo isso é o princípio da precaução. A gente não pode abrir mão desse princípio para ir avançando cada vez mais sobre as unidades de conservação. Lembrando ainda que, como a zona de amortecimento é estabelecida de acordo com cada caso, a gente tem a oportunidade de olhar para cada unidade de conservação, vendo o que aquele entorno daquela área precisa e depende, por que aquela área merece uma restrição dessa ou daquela natureza, e construir isso junto com a participação social. Isso já está na lei, isso já existe, só precisa continuar sendo bem feito. É isso que eu tenho para colocar para vocês hoje. Muito obrigada. Quero aqui agradecer a expositora, a Ângela, pela manifestação em relação ao projeto. Passamos ao segundo expositor, que é o senhor Roberto Palmieri, que é gerente do programa do Imaflora, Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, também pelo prazo aí de 10 minutos. Bem, boa tarde, obrigado, deputado Agostinho. E saudando, deputado Agostinho, saúdo a todos os deputados e a todos essa por essa audiência, um valor enorme, a oportunidade de debate, de algo que é de interesse de todos nós. E para começar a minha fala, eu começo parabenizando a senhora Ângela pela exposição que ela fez, e já coloco como Imaflora, estou também como porta-voz da Coalizão para vocês, reúne 11 organizações que atuam com dados de conservação, todo o que a Ângela apresentou, concordando com ela, e para não me repetir, então, a gente aproveitar o nosso tempo aqui. Então, em acréscimo ao que eu ouvi da Ângela, que ela destacou a importância dessas áreas protegidas, a importância da zona de amortecimento. O primeiro aspecto é que a zona de amortecimento já é muito flexível, queria reforçar isso, de certa forma a senhora Ângela já abordou, mas queria reforçar, a zona de amortecimento já é bastante flexível, no seguinte sentido: se há uma faixa ao redor da unidade de conservação que tem algum empreendimento ali, não vai afetar a unidade de conservação, ela não terá restrições. As restrições impostas a uma zona de amortecimento são para empreendimentos que possam afetar uma unidade de conservação. Então, por exemplo, a área ajusante, ou seja, se passar um rio dentro de uma unidade de conservação, rio abaixo dessa unidade de conservação, terão poucas restrições ou nenhuma em relação à zona de amortecimento, mas acima, rio acima, sim. Se uma nascente que passa na unidade de conservação estiver na zona de amortecimento dessa unidade de conservação, haverá restrições. Uma restrição não só para a unidade de conservação, mas para um bem comum, que são as águas. E em acréscimo que foi falado, eu queria destacar, em relação ao projeto de lei, a minha principal crítica a ele, e demonstra um entendimento equivocado sobre a zona do amortecimento, e eu diria respeitosamente, uma visão ultrapassada do que é uma unidade de conservação e zona de amortecimento,
No artigo 3º, no parágrafo 4º, ele impõe que a zona de amortecimento, né, não poderá abranger área e tal, e exclui alguns itens aqui, né? Por exemplo, né, coloca o fato de ter uma oferta de serviço de ensino fundamental numa área ou nas proximidades, que isso já deveria, então, se havendo um serviço, oferta de serviço de ensino fundamental, deveria excluir da zona de amortecimento. O que eu queria colocar para os deputados é pensar de uma forma muito diferente e mais moderna, colocaria, mais inovadora sobre isso. Se há uma escola numa zona de amortecimento, isso é uma vantagem para essa escola, é uma vantagem para esse serviço de ensino. Por quê? Quando a observação ela foi feita também com um papel educativo, uma educação de todo cidadão com contato com a natureza. Contato com a natureza tem a ver com cidadania, desenvolver valores. Então, o fato de ter uma escola numa zona de amortecimento é uma vantagem para essa escola, a possibilidade de desenvolver serviços de educação ambiental. O PL também coloca no caso de ter, né, equipamentos de infraestrutura urbana. Se houvesse esse equipamento de infraestrutura urbana, deveria, então, já não ser zona de amortecimento. De novo, me parece um equívoco. Por quê? Porque, por exemplo, dentre esses equipamentos de infraestrutura urbana citados no projeto de lei, cita exemplo como o abastecimento de água potável. Um sistema de abastecimento de água potável que está dentro de uma zona de amortecimento, mais uma vez, é uma vantagem, não é um problema, uma vantagem para a população, que terá uma água mais saudável. Você tem um sistema de abastecimento já localizado na zona de amortecimento, que ótimo que seja na zona de amortecimento e ao lado uma conservação. Por quê? Porque é um ambiente já mais protegido, muito mais saudável, e essa água terá uma qualidade melhor para a população e terá custos menores para o poder público tratar essa água. O PL ainda coloca a preocupação do fato de ter, por exemplo, né, uma distribuição de energia elétrica, ter malha viária. Esses itens, pessoal, não impede, não é um problema dentro de uma zona de amortecimento. Aliás, ocorre de passar linhões dentro de unidades de conservação e passar malhas viárias dentro de unidades de conservação. Isso é discutido no plano de manejo. No plano de manejo se procura enxergar, inclusive chamado de zonas de conflito, porque conflitos com o objetivo do unidade de conservação, que é a conservação da natureza, mas é compreensível que, eventualmente, tenha que passar um linhão, tenha que passar uma rodovia, uma estrada. Se dentro da conservação, que a restrição é maior, não haverá problema em passar também nas zonas de amortecimentos atuais, que já tem um linhão ou que tem uma malha viária. Não é o fato de ter um sistema de uma malha viária, um linhão, que seja, que por passar já deve, então deixe de ser zona de amortecimento. Isso é devido equivocado. Pelo contrário, o fato de passar um linhão, uma malha viária ou qualquer outra infraestrutura próxima do modelo de observação, é para isso que serve a zona de amortecimento. Essas infraestruturas não precisam ser retiradas, mas se buscará medidas para mitigar o efeito dessas infraestruturas na unidade de observação, que foi criada porque ela tem um valor de acordo com cada caso, né? Cada unidade de observação foi criada todas para conservação da natureza, algumas com objetivos específicos. Então, o que eu queria abordar com os senhores aqui é de enxergar a zona de amortecimento não como um empecilho ao município, não como um problema ao desenvolvimento, pelo contrário, pode ser visto como uma vantagem, quando fizer sentido naturalmente. Então, de novo, exemplo da escola ou do sistema de abastecimento de água. Quando houver estruturas que vamos chamar aqui conflitantes, né, ou realmente um linhão, uma estrada, isso haverá um impacto ambiental, mas é compatível. E na defesa sobre o projeto de lei fala em ter estudos técnicos de consulta pública. A zona de amortecimento, ela é definida as suas regras de uso e as suas restrições dentro do plano de manejo. O plano de manejo é precedido por estudos técnicos e tem oficinas de planejamento participativo. Então, a discussão sobre a zona de amortecimento, ela já passa por estudos técnicos e uma discussão com as partes interessadas. Estou colocando aqui alguns casos. A senhora Ângela trouxe um exemplo de uma unidade de conservação. Há outros casos de pessoas, empreendedores, que optaram por construir suas pousadas dentro do amortecimento. Por quê?
porque eram áreas que eles assumiram que seriam áreas mais conservadas, com maior cuidado, para que tivessem pousadas ecológicas. Alguns agricultores escolheram ir para as zonas de amortecimento, por quê? Porque queriam fazer a produção agroecológica. Então, eu queria que lembrássemos também que estamos no Brasil, com uma diversidade incrível de situações. Há pessoas, inclusive, com interesses econômicos, que optaram pela zona de amortecimento por ser compatível com o seu empreendimento. Ao pensar um projeto de lei que altera, né, de forma, sem olhar caso a caso, todas elas, inclusive estará afetando também interesses econômicos, além das questões que são ainda mais importantes num projeto como esse, que é a questão ambiental e a saúde das pessoas, que essas unidades, essas zonas de amortecimento são fundamentais, sobretudo a qualidade da água. A maior parte do abastecimento das cidades vem de águas de áreas protegidas, unidades de conservação e da proteção de zonas de amortecimento. Então, realmente, queria enfatizar a importância de realmente não seguir em frente com esse projeto de lei. Senhores deputados, prestem atenção. Se existem casos em que a zona de amortecimento está inadequada, e me parece, pode ocorrer, então tratemos esses casos como exceção, de forma particular. Cada unidade de conservação vai ser discutida a sua zona de amortecimento, seu limite e as restrições. Tirar, como esse projeto de lei, que exclui essa proteção, que é de interesse de todos nós, indistintamente, vai causar muitos prejuízos de toda a ordem, ambiental, social e econômico. E é por isso que eu, então, peço a atenção de vocês, veementemente, que realmente não sigamos com esse projeto de lei. Agradecer muito a atenção de todos e fico aqui à disposição, claro, para qualquer esclarecimento, para seguirmos com esse debate. Muito obrigado. Eu que agradeço, Roberto, pela manifestação. Nós estamos tendo problema com outras duas painelistas, a Simone Botrel e a Maria Dalci Ricas. Elas estão tendo problemas com a internet. A equipe técnica da Comissão de Meio Ambiente está assessorando elas nesse momento. Eu vou começar, eu vou passar para que a gente possa começar o debate. Elas conseguindo, eventualmente, entrar, a gente passa a palavra a elas. Eu indago se o deputado Merlong Solano, que havia pedido a palavra inicialmente, gostaria de fazer sua manifestação agora. Pode ser, deputado Rodrigo. Pode ser? Acho que o momento é oportuno. Tá, é apenas uma consideração, e aí logo em seguida o deputado Ayrton Faleiros, também para que ele possa fazer sua consideração. E, eventualmente, qualquer uma das demais painelistas possa entrar, elas vão estar fazendo o uso da palavra logo em seguida. Então, com a palavra, o deputado Merlong Solano. Muito boa tarde, senhor presidente, Rodrigo Agostinho, os demais presentes. Eu recebi, através do deputado Leonardo, que está impossibilitado de comparecer a esta audiência, presidente, o pedido da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais, no sentido de apresentar um manifesto contra o PL 1205-2019, que é de autoria do deputado Pinheirinho, que ameaça as zonas de amortecimento e corredores ecológicos das unidades de conservação de todo o país. O manifesto é um tanto longo, eu lerei apenas uma parte para não prejudicar o andamento desta audiência pública. As entidades abaixo assinadas vêm manifestar publicamente seu mais veemente repúdio ao projeto de lei 1205 de 2019, de autoria do deputado Pinheirinho, que propõe a alteração do artigo 22 do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ameaçando a fragilidade e fragilizando esta importante lei ambiental federal, que protege e regulamenta as unidades de conservação de todo o país. Este PL propõe alterações especificamente nas zonas de amortecimento e nos corredores ecológicos das unidades de conservação, abrindo a porteira para a boiada da especulação imobiliária urbana, mineradoras e do agronegócio no campo, fragilizando as unidades de conservação e suas áreas de entorno. Informamos que esse manifesto está em total acordo com argumentações técnicas elaboradas numa importante nota técnica contra esse PL. Essa nota indica os absurdos e as inconsistências do mesmo, revelando a intenção clara de interferência negativa nas normativas referentes à proteção da biodiversidade do nosso país,
privilegiando a especulação imobiliária, a expansão urbana desordenada e o avanço do agronegócio nesses territórios. É uma nota técnica, senhor presidente, que foi elaborada por diversas instituições relacionadas aos movimentos ambientais, inclusive de âmbito internacional, como a Conservação Internacional, Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Fundação SOS Mata Atlântica, Imaflora, Instituto de Pesquisas Ecológicas, IP, Amazon, Instituto Semeia, Rede Nacional para a Unidade de Conservação, Denature Conservação, WWF Brasil. Reforçamos que o próprio ICMBio, por meio de seu roteiro metodológico para elaboração e revisão do plano de manejo, traz como diretriz para a delimitação da zona ambiental o uso de informações sobre as unidades de conservação e seu entorno, e a avaliação do contexto socioeconômico e o uso da terra da região e suas peculiaridades. Em 25 de abril de 2018, o The Intercept publicou uma excelente reportagem assinada pela renomada jornalista Alice Maciel e também por Leandro Demore, intitulada Família de Políticos, Empreiteiros e Corretores quer trocar uma lei ambiental por loteamentos. Aí, abre aspas, o clã dos Pinheiros, dono de fazendas em áreas de preservação, ameaça milhares de hectares de proteção ambiental em nome dos próprios negócios. Inclusive, a zona de amortecimento do Parque Estadual Serra Rola Moça. E, portanto, ele e sua família encontram-se em forte conflito de interesse com a matéria objeto do projeto citado. Vale lembrar que o projeto de lei 1205 é mera repetição de projetos anteriores, como o 5.370, o 5.370A de 2016, de autoria do deputado Toninho Pinheiro, tendo sido ambos os projetos de lei arquivados por não ter recebido pareceres favoráveis nas comissões em que tramitaram. Antes disso, Toninho Pinheiro já havia apresentado o projeto de lei 1299 de 2015, tratando da mesma matéria. Projeto que foi arquivado por ter sido rejeitado na forma e no mérito na Comissão do Meio Ambiente. Inclusive, o argumento para negar diz o seguinte: além de ser tecnicamente incorreta, essa proposta está evidentemente atrelada a interesses econômicos. Não se pode prejudicar um dos poucos instrumentos de que ainda dispomos para a proteção do meio ambiente e, por consequência, da espécie humana para atender a interesses particulares. Portanto, além do risco ao meio ambiente e ao patrimônio da sociedade, o PL 120519 atenta contra o princípio da economia processual e do bem viver da população e da natureza, em que pese a importância de se utilizar de critérios ambientais, mas também sociais e econômicos na delimitação das zonas de amortecimento, elas não podem ficar subjugadas apenas aos interesses econômicos e empresariais locais. Em um processo crescente de fragmentação ambiental e de avanço da urbanização, a gestão integrada das unidades de conservação com as paisagens do entorno é imprescindível. Isolar essas áreas, como proposto por este PPL, desrespeitando a conectividade dos territórios e a sua integração, pode comprometer a sua viabilidade, a proteção das espécies e paisagens e a produção de serviços ambientais essenciais, tais como produção de água, fonte de vida, que é a fonte de vida, naturalmente, a estabilidade e a fertilidade do solo, dos solos, estabilidade climática, proteção de encostas, a oferta de espaços de lazer e contato com a natureza para a população, necessários para a qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico de populações urbanas e rurais. Então, esse é o manifesto, senhor presidente, colegas deputados, senhores expositores, em que diversas entidades, a Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais, inclusive, manifestam grande preocupação com esse projeto de lei que colocaria em risco a conquistas de todos que se preocupam com a sustentabilidade ambiental, com a preservação da nossa biodiversidade. É um manifesto assinado por muitas entidades, são mais de 20, cerca de 30, entre elas o Movimento Serra Sempre Viva, SOS Vargem das Flores, Rola Moça Resista, e assim por diante.
Então, eu, com satisfação, li esse manifesto por concordar com o seu conteúdo e, assim, também atender o colega deputado Leonardo, que estava impossibilidade, está em impossibilidade de comparecer a esta audiência, mesmo através do modo não presencial, do modo digital. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Manifesto, mais uma vez, que também compactuo com esta preocupação em relação ao conteúdo deste PL. Questões desta natureza têm que considerar, de fato, a integração entre as unidades de conservação e o seu entorno. Obviamente que há uma série de ações que podem ser realizadas nas áreas de amortecimento, mas elas têm que ser consideradas caso a caso para ver o tipo de desgaste que elas podem implicar, o tipo de risco, para que, inclusive, no caso de serem aprovadas as atividades, possa haver medidas efetivas de mitigação de algum eventual risco. O que não se pode ter é a consideração prioritária de interesses econômicos, suplementando os necessários cuidados com a preservação da nossa biodiversidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Agradeço as palavras do deputado Merlon e passo para o deputado Ayrton Faleiro fazer suas considerações e logo em seguida para a painelista Maria Dalcia, que conseguiu agora entrar na presente audiência pública. Deputado Rodrigo Agostinho, agradeço aí pela cedência da palavra, até porque nós vamos ter reunião da nossa bancada agora há pouco, e o parlamento é uma coisa muito dinâmica, e tem um monte de projetos que eu quero colocar lá para debate na bancada, e esse vai ser um deles, tá? Eu vou começar lhe parabenizando pela condução dos trabalhos, pela iniciativa de debatermos o projeto em audiência pública. Audiência pública é para isso, para dar a oportunidade que a gente saia da nossa bolha só parlamentar, que a gente possa dialogar com pessoas que têm acúmulo técnico, mas também dialogar com a opinião pública, dialogar com a sociedade e até ir ajudando a formar opinião dentro da casa. Eu vou começar aqui dizendo assim, que eu acho que o deputado Merlon, ele já traz uma reação de parte da sociedade contrária ao projeto. O manifesto que o deputado Leonardo, de Minas, recebeu, deputado Merlon, é um manifesto poderoso do ponto de vista dos seus assinantes. E também com um posicionamento claro, mostrando os prejuízos. Prestei muita atenção aqui nas exposições da Ângela e do Roberto, que bom a gente estar aqui juntos, debatendo isso, se reencontrando novamente nos campos de batalha aqui, em defesa do socioambientalismo. Eu não vou me deter aos argumentos dos prejuízos desse projeto, não vou me deter nos argumentos mais técnicos já expostos aqui, porque eu acho que as exposições já deram conta disso com tranquilidade. Eu quero me deter um pouco para dialogar, inclusive, com a opinião pública, né, e com os outros colegas da casa, sobre o que está por trás destas iniciativas. Nós estamos saindo de um conjunto de eventos da Semana do Meio Ambiente, onde muitas organizações fizeram suas comemorações, seus protestos, e eu sou coordenador do Fórum Permanente em Defesa da Amazônia, que, inclusive, tenho trabalhado muito junto com o deputado Rodrigo Agostinho e os 6 parlamentares dos 6 partidos de oposição, as organizações sindicais, socioambientais, né, SBPC, ou seja, um fórum bastante grande. Nós fizemos uma semana, assim, do ponto de vista de atividades poderosa, dos 7 painéis temáticos, fizemos uma audiência, na verdade foi um manifesto na Comissão de Cultura, em defesa da Amazônia e seus povos, fizemos até um passeio virtual no estado da Amazônia, e aí vocês vão ver que o que eu estou falando aqui tem a ver com o que eu vou falar sobre o projeto. E tivemos um grande evento político e cultural, com a participação pesada do conjunto de artistas, atores e tal, né?
nós concluímos o evento com uma manifestação cultural bastante pesada, né? Bom, por que eu estou dizendo isso? Cada vez mais a gente acumula o que eu vou chamar aqui um confronto de visões sobre a relação do ser humano com a natureza. Este é o debate central. Aonde existe hoje uma ofensiva, eu vou chamar até governamental, no parlamento, mas de setores da sociedade que observam, né, e se propõem a avançar, não só nas áreas de amortização, mas avançar nos territórios dos povos indígenas, das reservas extrativistas, dos quilombolas, das unidades de preservação integral, e se apropriarem desses territórios, como se apropriarem das áreas de amortização para atividades econômicas, talvez para resolver problemas não só imobiliários, gente, que é um erro, depois eu vou dizer por quê, mas nós vamos fornecer alimento para o mundo, fornecer alimento queimando a biodiversidade, fornecer alimentos para envenenados. E existe outra visão, que é a visão que eu acho que nós, né, deputado Rodrigo Agostinho, deputado Melão, estamos sintonizados, que é a gente fazer do que nós temos, que o Brasil tem, do ponto de vista das nossas unidades de conservação, né, conquistadas pela luta popular por governos anteriores, e ao invés de nós destruirmos isso, destruirmos a biodiversidade, nós colocarmos isso a serviço de uma socioeconomia inteligente. Eu falo aqui da Amazônia. Nós podemos nos apresentar como fornecedores de alimentos saudáveis na Amazônia sem destruir a natureza. Inclusive, oferecendo aos mercados consumidores produtos em escala, né? Nós podemos pegar essas áreas de amortização, e já foi dito aqui pelo Roberto, e elas se tornarem aliadas dos empreendimentos, inclusive econômicos. O que está em debate é se nós queremos... nós queremos o que se preservou, o que se decretou, o que se ordenou do ponto de vista ambiental e fundiário, colocar isso a serviço da vida, colocar isso a serviço das populações. Eu sempre digo, Rodrigo Agostinho, nós vivemos aqui na Amazônia uma relação intrínseca entre populações e natureza. E eu vou mais longe, vou usar aqui, nós vivemos uma relação de interdependência. Estas populações dependem dos rios, das florestas, dos seus recursos naturais para o seu desenvolvimento, para seu bem-estar, né? Para a sua reprodução. Mas hoje esses territórios, esses recursos, as florestas e rios dependem dessa população para lhe proteger, porque se não tiver gente lá, eles vão invadindo. Vocês estão vendo a guerra agora com os nossos irmãos Munduruku. Estão tentando expulsar os Munduruku do território deles para explorar o minério ilegal. A mesma coisa os Yanomamis. Olha, vou dizer a vocês, tem um pacote, que além desse projeto, é um pacote no parlamento que vai nesse rumo de, como disse aí o manifesto, de abrir as porteiras para a boiada passar e eles, aos poucos, invadindo esses territórios, essas áreas de amortização, né? E, nesse caso, aí nós podemos mencionar projetos, por exemplo, que reduz o tamanho de reserva extrativista, projeto que
que tem um na pauta, o projeto está na pauta já para ser votado. Hoje nós vamos ter reunião com a relatora para tratar disso, entende? Projeto que está na pauta também, que não estabelece mais limite para a criação de gados nas reservas extrativistas. Gado nenhum, não estou falando lá daquele gado, libera geral, né? O chamado projeto Passando a Boiada nas Resex. O projeto da mineração em terra indígena, vocês têm um pacote de projetos que vão no rumo de ver essas áreas como fronteiras abertas para o capital usar, né? Então, eu queria dizer a você, inclusive tem gente que vem com o discurso, mas os outros países não preservaram, agora vão cobrar de nós. Os países que fizeram essa besteira de não preservar, agora estão reflorestando. Agora estão criando áreas, inclusive, para atrair turismo, que nós temos sobrando. Então, era nesse sentido que eu acho, assim, depois disso eu não preciso dizer de que lado nós estamos. Não preciso dizer como nós vamos votar e como nós vamos articular. Esse projeto ele tinha que morrer na origem. Mas eu acho, deputado Rodrigo Agostinho, que essa audiência também tem que servir um pouco para nós criar musculatura numa estratégia, né, de debate para dentro da casa, debate com as organizações socioambientais, mas debate na opinião pública. A opinião pública tem que dizer não a esse projeto. E no mais agradecer aí essa oportunidade e parabenizar mais uma vez por essa audiência tão importante, para debater um projeto que faz parte de um pacote de maldades contra o meio ambiente do Brasil. Obrigado. Obrigado, deputado Ayrton. Gostaria de chamar para que possa fazer as suas considerações a painelista Maria Dalce, ela que é da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, terá a palavra por 10 minutos. Quero também romper o protocolo para dizer que eu fico muito feliz de ver a Maria Dalce aqui. Ela é uma pessoa muito querida de todos nós e fico muito feliz de te ver e ver você bem, Maria Dalce. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar dessa audiência pública. Tenha certeza de que o seu trabalho é muito importante e que todos nós estamos felizes em ver você aqui. Então, Maria Dalce, com a palavra. Rodrigo, muito obrigado pelas gentis palavras. Só fico envaidecida com seus elogios, porque você realmente, hoje, né, é um dos nossos grandes líderes, sempre foi, e agora mais ainda, ocupando nessa vaga aí no parlamento e defendendo a questão ambiental. Eu tenho que pedir 2 desculpas. Primeiro, por ter demorado tanto a conseguir entrar. E segundo, que eu posso falar coisas que os outros panelistas talvez já tenham falado, mas como eu não sei o que eles falaram, eu vou me dar o direito de falar. Todos nós sabemos das dificuldades históricas de criação de unidade de conservação no Brasil. Nós temos muito mais dificuldades do que facilidades. E essas dificuldades crescem cada vez mais. Todos nós sabemos disso. E, no caso de Minas Gerais, por exemplo, Minas Gerais tem somente 2% do território protegido por unidade de conservação de proteção integral. E sabemos que é um estado extremamente diversificado em termos de ecossistemas, né, que vão desde Mata Atlântica, Cerrado, Campos Rupestre, Mata Seca. É uma diversidade muito grande de ambientes, e nem 2% desse ambiente nós temos protegido até o momento. E o que parece no país é que há uma... Vou tirar a máscara, gente, que está escorregando. O que parece no país é haver uma orientação deliberada de não criação de unidade de conservação, sendo que o principal argumento nesse sentido é a questão da regularização fundiária. Aqui em Minas Gerais, nós temos, inclusive, proprietários rurais que se uniram em associações reclamando a regularização fundiária ou, então, a extinção das unidades de conservação. Nós não podemos ignorar, realmente, que essa é uma questão, mas nem de longe ela deveria ser utilizada para brecar a criação de novas unidades de conservação. Mas, incrivelmente, o que nós vemos
por parte, né, de parlamentares e de setores econômicos da sociedade é usar este argumento para brecar. A gente não vê esses setores que geralmente criticam a criação da unidade de conservação se juntando a nós no sentido de querer, de fazer, desenvolver ações para que essa regularização fundiária seja feita. Nem mesmo em áreas extensas, que em Minas Gerais existem muito, eu acredito que também em diversos estados do país, principalmente na Amazônia, existem, que são terras devolutas. Enquanto a grilagem avança a passos largos e a legalização da grilagem é definida abertamente, a gente não consegue que haja uma discriminação de terras devolutas, que essas terras sejam destinadas à criação de unidade de conservação ou a projetos sociais de relevância comprovada. Infelizmente, essa é a realidade. O PL que se discute nesse momento teve um parecer, um substitutivo do deputado Paulo Bergson, da Comissão de Meio Ambiente, que, no nosso entendimento, ele não pode ser aceito em hipótese nenhuma. Primeiro, ele prevê que os corredores ecológicos, quando da criação sejam criados conjuntamente com as unidades de conservação. São coisas bem diferentes e que realmente, sim, criariam mais uma tremenda dificuldade na criação dessa unidade de conservação. Porque os corredores ecológicos, eles necessariamente não precisam ter como parâmetro a desapropriação de terras. Pelo contrário, eles, pelo conceito, eles envolveriam com muito mais parâmetros, como utilização de reservas legais de propriedades estabelecidas entre as áreas a serem conectadas, monumentos, reservas de uso sustentável, e outras medidas que dependem de um processo, claro que depende de estudos técnicos, mas depende muito mais de um processo de articulação política, de envolvimento de funcionários, do que a criação, por exemplo, de um parque. Então é um artigo realmente extremamente perigoso, que obstacularia ainda mais a criação de unidade de conservação. No que se refere a estudos técnicos e ouvir comunidades para a criação da zona de amortecimento, é até mais palatável. Eu acho que realmente uma questão que pode ser encarada tecnicamente, já que os estudos para a criação das unidades de conservação, eles também são exigidos por lei. E a audiência pública é uma atitude sempre bem vista, não que elas impeçam ou aprovem projetos, mas elas são muito bem vistas, porque certamente elas são capazes de trazer novas ideias e de melhorar os processos e serem mais assim, importantes na criação da criação de unidade de conservação. O mesmo não se aplica aos corredores ecológicos, como eu já disse. Uma outra coisa que preocupa no substitutivo do deputado Paulo Bergson é quando ele fala que a exigência para se caracterizar uma zona de expansão urbana. Nós sabemos também que essa figura zona de expansão urbana ela é um perigo hoje no Brasil, né? Nós tivemos casos aqui em Minas Gerais, que é a realidade que eu melhor conheço, acredito também que tenha se repetido em outras unidades da federação, de municípios declararem todo o seu território como zona de expansão urbana para facilitar, principalmente, a expansão urbana, que, principalmente na periferia das grandes cidades, tem sido um fator terrível de destruição de ambientes naturais, principalmente da Mata Atlântica. Então, eles declaram zona de expansão urbana, independente das características que essa área tenha no que se refere à proteção de ativos ambientais e à geração de serviços ambientais necessários, principalmente nas grandes regiões metropolitanas, como Belo Horizonte. E o deputado, ele coloca, né, que teria que preencher, no mínimo, 2 requisitos no que se refere à zona de amortecimento. Um deles, ele coloca sistema viário implantado. Bem, é de se questionar como é que seria esse sistema viário, porque nós já vimos muitos empreendimentos urbanos, loteamentos ditos, com tratores que passam, traçam as ruas aleatoriamente e isso vai ser considerado um sistema viário. Ele coloca a existência de, no mínimo, 3 dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana. Desculpe, não, ele continua colocando no item 3 do artigo 25, ele coloca parágrafo 3º, item, já citei que é o sistema viário, e item 3, oferta de serviços de ensino fundamental na área ou em suas proximidades. Qual que é a proximidade, né?
Nós podemos falar que um ensino que esteja a 10 quilômetros de proximidade e que isso poderia caracterizar uma área de expansão urbana? De jeito nenhum. Então, assim, o substitutivo do deputado, realmente, assim, na nossa opinião, ele é inaceitável e deve ser recusado de toda forma, porque certamente nós estaríamos aprovando mais um instrumento legal que vai dificultar tremendamente a criação de novas unidades de conservação. Sempre lembrando, acredito que muita gente já tenha falado disso, né, que a importância das unidades de conservação, ela não é somente ambiental, que ela é mais, ela presta serviços, ela protege serviços ambientais gerados pelas unidades de conservação, sendo que o que mais toca, né, e deveria tocar as pessoas, é a questão da proteção dos mananciais hídricos. Nós sabemos que é uma simbiose, não existe água sem floresta, nem floresta sem água. Mas ela também tem outros atributos, por exemplo, econômicos. As unidades de conservação têm um grande potencial de geração de empregos e de renda para a comunidade e para o próprio Estado, que, infelizmente, nunca é considerado no discurso daqueles que atacam veementemente e, digamos assim, alteram dados no que se refere à área protegida do país, dizendo que o país tem muito mais áreas protegidas do que destruídas. Nós sabemos que isso não é verdade. Então, essa é a nossa opinião. Pela não aceitação, em hipótese nenhuma, do substitutivo do deputado Paulo Bergs, pelos princípios que ele traz, realmente, de piorar ainda mais a dificuldade que nós já temos de criar novas unidades de conservação para proteger ambientes que são extremamente. Que a Maria Dulce teve um problema técnico. Caso ela consiga restabelecer a conexão, a gente passa para que ela possa fazer os seus comentários finais. Dizer que a gente recebeu pelo portal do Infoleg 2 questionamentos. O primeiro de Alenice Baeta. Boa tarde, nós ambientalistas e socioambientalistas de Minas Gerais somos contra a devastação das zonas de amortecimento de todas as UCs do país, incluindo a zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, ameaçado por mega empreendimentos como o famigerado Rodoanel. A Lenice se manifesta contra o PL. Recebemos também uma consideração de João Vitor Souza sobre incentivos para veículos elétricos. Esse não é um assunto dessa audiência pública específica. Eu estou encaminhando esse questionamento para a presidente da comissão, para que possa, se for o caso, fazer as considerações em relação a essa matéria. Gostaria de fazer alguns breves comentários. O nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação estabelece, né, no seu artigo 2º, os incisos 18 e 19, sobre as zonas de amortecimento e os corredores ecológicos. São ferramentas que se complementam do ponto de vista de regulamentação dos espaços territoriais protegidos que nós temos no país. A zona de amortecimento é uma ferramenta importante. Nós tivemos uma regulamentação sobre as zonas de amortecimento, feita pela CONAMA, através de uma resolução, a Resolução 428 de 2010, que trata notadamente sobre a questão de licenciamento. A gente sabe que em muitas regiões do país existem conflitos relacionados aos usos que querem dar para essas zonas de amortecimento, então a gente sabe que não é um assunto pacífico. Eu, particularmente, tenho uma opinião que é um assunto que precisa ser debatido com mais profundidade antes de ser votado. Nós temos áreas no Brasil muito sensíveis, nós temos lacunas de conservação, lacunas importantes em muitos biomas. Tem muitos biomas brasileiros que não têm representatividade do ponto de vista de unidades de proteção integral, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem biomas ainda relativamente bem conservados, nós temos áreas extremamente diminutas em unidades de proteção integral.
A maior parte das nossas unidades são de uso sustentável, com uso, muitas vezes, além daquele que deveria ser o uso regulamentar para aquele tipo de situação. Então, tanto a questão das zonas de amortecimento, quanto questões relacionadas aos corredores ecológicos, acho que são situações muito sensíveis. Nós estamos entrando na década da restauração, e na década da restauração vai ser essencial que a gente possa desenhar esses corredores ecológicos, interligando diferentes paisagens, fazendo a conexão entre diferentes unidades de conservação. É um assunto muito importante. Na própria lei do SNUC, né, no 9985, no artigo 25, já estabelece que as zonas de amortecimento podem ser estabelecidas no ato da criação da unidade ou a posterior, né? Então, é importante a gente deixar claro isso, né? Então, assim, se for o caso, a questão da conveniência, né, de se tratar da zona de amortecimento, então, vou dar um exemplo. Uma unidade de conservação dentro de uma cidade. Para se evitar conflitos, você pode estabelecer a zona de amortecimento já na sua criação, mas em áreas mais sensíveis, em áreas onde você precisa de estudos, e esses estudos nem sempre estão disponíveis no momento da criação da unidade, é muito complicado você estabelecer a zona de amortecimento de pronto, logo junto com a criação, estabelecendo limitações para proprietários, onde a gente pode ter, na verdade, a criação de mais conflitos, né? Então, eu queria agradecer aqui a participação dos painelistas, né, da Ângela Cuxá, do Roberto Palmieri, da Maria Daus, dos deputados Merlon Solano, deputado Ayrton Faleiro. Gostaria de indagar se tem mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra. Informo agora que acabo de receber mais algumas perguntas. Indago a assessoria se tem mais alguém inscrito. A painelista Simone pede desculpas também aqui por não ter conseguido entrar, né? Então, vamos às últimas perguntas. Leon Francis Pereira indaga... tanto em uma situação quanto em outra, a comunicação deve ocorrer antes da concessão da licença prévia, pois não faz sentido o órgão tomar conhecimento somente quando a atividade se encontra consolidada em fase de consolidação, até porque dessa forma seria mais difícil reverter eventual impacto direto à unidade de conservação. Gilvander Luiz Moreira fala: conservar as zonas de amortecimento das UCs é uma necessidade. O PL está repleto de incoerências técnicas, é inconstitucional e é brutalmente injusto socioambientalmente. E ele indaga quais os interesses que estão por trás desse devastador PL. Leon Francis Pereira também fala muito elucidativo, esclarecimento sobre as zonas de amortecimento. A Lenice Baeta indaga novamente sobre a questão também das zonas de amortecimento. Eu indago aos painelistas se gostariam de fazer uso da palavra mais uma vez para considerações finais, iniciando aí pela Ângela. Peço a todos que sejam o mais breve possível. Muito obrigado. Bom, obrigada, Rodrigo. Obrigada por esse espaço, esse momento. Acho que foi muito bom ouvir a todos e foi muito positivo também. Eu queria só chamar a atenção para um assunto que é o que a gente tem passado nesse momento no Brasil, né? Por tentativas de dar soluções rasas para situações que interessam alguns grupos localmente, se retrocede ou se tenta retroceder nacionalmente. A gente está vendo isso com este PL, a gente está vendo isso com a questão da Estrada do Colono, no Parque Nacional do Iguaçu. Sempre é um interesse local, movido, às vezes, de forma não muito clara, né, um tanto quanto escusa, e que coloca em risco o Sistema Nacional de Unidades de Conservação como um todo. Se a gente pegar aquela matéria no Intercept de 2018, a gente vai ver que boa parte do que move o interesse por esse projeto de lei tem a ver com a zona de amortecimento do Parque Estadual do Rola Moça.
E lá está muito claro, falando, né, então, quais são os interesses que estão por trás, e a gente tem que lembrar que o Parque Estadual do Rola Moça, além de ser fundamental, importância fundamental como unidade de conservação, também é o estoque de água de Belo Horizonte. Então, quando uma decisão impensada por um interesse menor toma conta de um projeto de lei, né, para que ele tramite, o que se está se colocando em risco é o interesse de toda a sociedade. Isso não pode acontecer. O Congresso Nacional não é feito para representar interesse de meia dúzia de pessoas. A Câmara dos Deputados representa o povo brasileiro, e assim deve ser. Então, esse projeto de lei que não representa o povo brasileiro não pode passar. Essa boiada não pode passar. Era o que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Passo a palavra, agradeço as palavras da Ângela e passo a palavra ao Roberto. Muito obrigado, deputado Agostinho. Bom, começo parabenizando por esse debate democrático, tem um valor enorme. Parabéns, deputado Agostinho e todos que organizaram. E gostei muito de ouvir também os deputados Merlong, Faleiro e você mesmo, Agostinho, trazendo uma discussão muito qualificada e em objeção a esse projeto de lei que realmente é uma distorção, é um prejuízo a todos nós. A minha palavra final aqui, a mensagem final, é a gente lembrar, né, pessoal, o Brasil, felizmente, é um país muito extenso, tem uma área enorme, e zona de amortecimento é um termo que está falando em ordenamento territorial. É importante nós termos áreas com alto grau de proteção, como uma reserva biológica, como um parque nacional, ter áreas como RESEX, RDS, para situações extrativistas, e ter zonas de amortecimento com grau moderado, que possa ter algumas restrições no ordenamento mais voltado à questão ambiental, e são poucas áreas, relativamente poucas áreas. A maior parte do Brasil não há restrições adicionais para as atividades que seriam compatíveis com a zona de amortecimento. Lembrando que a zona de amortecimento, pessoal, não é uma área, não é uma unidade de conservação, é uma área com algumas restrições aquelas que podem impactar significativamente uma unidade de conservação. Então, pessoal, falando de ordenamento territorial, tem uma lógica que foi construída ao longo de 25 anos, foram 25 anos que foram sendo criados na observação com estudos técnicos, consulta pública. A zona de amortecimento, igualmente, passa por estudos técnicos e discussões, oficinas de planejamento participativo, e um projeto como esse que, de novo, né, ficou evidenciado nessa audiência pública, há um interesse muito específico que deve ser tratado de forma específica, que seja discutido durante o processo de elaboração do plano de manejo, a gente vai discutir a zona de amortecimento, e se há outras unidades que, porventura, a zona de amortecimento tenham questões que tratem de forma específica. Esse projeto de lei não deve seguir em frente. Parabenizo aí a iniciativa dos deputados que estão também sensíveis a isso, e a todos os colegas, como a Ângela, outra colega que veio falar conosco aqui, em defesa do interesse que é de todos nós brasileiros, pessoal. Muito obrigado. E conte sempre com a gente em qualquer debate democrático como esse. Parabéns. Agradeço a palavra do Roberto. Informo a todos que esse projeto de lei, assunto dessa audiência pública, está pautado para a reunião da Comissão de Meio Ambiente dessa semana, é o item número 3 da pauta. Vejo que a painelista Maria Dalci retornou, indago se ela gostaria de fazer as suas conclusões da sua fala, se for possível. Está comprando o áudio, deputado, me parece. A painelista Maria Dalci está com problemas no áudio, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês pelas manifestações. Vamos encerrando a presente audiência pública por aqui, apenas concluindo que nossas unidades de conservação constituem um patrimônio inestimável para toda a humanidade, não apenas
para a população brasileira. Nós estamos no país com a maior biodiversidade, nós temos de 10% a 20% de toda a biodiversidade desse planeta, e a principal estratégia que existe para a conservação de biodiversidade é a criação de áreas protegidas, é a criação de unidades de conservação, e o entorno dessas unidades de conservação e a conexão dessas unidades de conservação se mostra essencial. Infelizmente, o Brasil possui altas taxas de desmatamento, unidades de conservação não estão sendo mais criadas em nosso país, nem unidades municipais, nem unidades estaduais, nem unidades federais. Isso é muito ruim, porque nós temos ainda grandes lacunas, não apenas de conservação, como lacunas de conhecimento. Nós estamos perdendo um patrimônio biológico muito grande, antes mesmo dele ser conhecido. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos os panelistas por esse importante debate. Muito obrigado, declaro encerrada a presente audiência pública.